Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Drive, o terceiro episódio da segunda temporada de American Horror Stories. Eu devo confessar pra vocês que esse episódio me decepcionou. Eu não chego a dizer assim que eu tava ansioso pra ver esse episódio, mas eu tava, animado, eu tava com expectativas positivas pelo fato, de que esse episódio ia trazer a Bella Thorne para o universo de American Horror Story. E a Bella Thorne, é uma atriz que eu tenho um carinho, assim, digamos, pelo fato de eu ter acompanhado ela, quando eu era mais novo. Eu lembro de ter visto, no Ritmo, que quem protagonizava, ela era ela junto com a Zendaya. E desde então, eu tenho um certo carinho por essas duas atrizes. Eu não digo assim necessariamente que eu sou fã e acompanho tudo que elas fazem, mas sempre que eu assisto algo, que elas estão presentes, eu fico feliz por isso, Então, por exemplo, no caso da Zendaya, ela tá fazendo, Euforia, ela faz os filmes do Homem-Aranha, ela também tá participando de Duna. Então é muito legal rever a Zendaya, E a Bella Thorne, eu confesso que eu não vejo tantas coisas com ela, Eu acho que ela tem menos trabalhos, assim. Mas eu sei que ela participou, por exemplo, de um filme recente, assim, de Amityville, que eu lembro de ter assistido na Netflix. Ela também, tem alguns projetos musicais, Eu lembro que eu já ouvi música dela no Spotify, mas eu não acompanho tanto, porque ela faz uns projetos que eu não assisto, Tipo, eu sei que ela trabalha com filme pornô. Eu não sei se ela é atriz ou se ela é diretora desses filmes, mas eu sei que ela trabalha com isso também, Então, assim, não conheço o trabalho dela nessa área, mas eu sei que já vi algumas pessoas comentando, E assim, eu acho que ela, gente, combina super com o universo de American Horror Story, Inclusive, eu acho que a Bella Thorne, ela tem um quê, assim, uma vibe, uma energia que me lembra um pouco a Emma Roberts, que é uma atriz que a gente ama do universo de American Horror Story, Inclusive, eu amo a Emma Roberts também em outros filmes, Eu acho ela maravilhosa. E eu acho que a Bella Thorne tem uma vibe parecida, Então, logo que eu vi que ela ia participar da American Horror Story, na minha cabeça fez todo sentido, Eu achei que seria a chance dela de brilhar. Mas, infelizmente, ela acabou entrando para um episódio que tem um roteiro que eu achei bem fraco. Como eu não achei a história desse episódio grande coisa, eu nem vou me estender muito explicando, a história em si, mas eu vou fazer um resuminho breve, Então, basicamente, a gente tem a personagem da Bella Thorne e no início do episódio é estabelecido, que ela e o marido, eles estão com um relacionamento aberto, que faz 9 meses que eles abriram o relacionamento. E a gente vê, ela indo pra balada e saindo com caras, e mulheres também, e fazendo sexo no carro dela, e enfim. E ela costuma ir com essa balada, com uma amiga dela, e a amiga dela tá preocupada, porque tá ocorrendo alguns casos, de algumas pessoas que vão pra essas festas, à noite e acabam sumindo, E aí, nessa noite, ela vai indo embora, no carro dela, e tem um outro carro atrás dela que tá seguindo ela, que tá acendendo lá a luz, não sei o que, querendo chamar a atenção dela, mas ela não entende, E o episódio dá a entender, assim, que ela pensa que essa pessoa é o assassino, o perseguidor. Então ela acaba conseguindo fugir e chega em casa, que a gente conhece o marido dela, e enfim. Depois disso, vai se passando um tempo e ela reencontra a pessoa, que estava nesse carro atrás dela, acendendo a luz, Então ela começa a ir atrás dessa pessoa e, novamente, no episódio dá pra entender pra gente, que ela é uma vítima e ela tá suspeitando que esse cara é o verdadeiro assassino, que queria pegar ela. Mas acaba, que quando ela finalmente vai atrás dele, ela invade a casa dele, a gente descobre, tem um plot twist que, na verdade, a assassina era ela, É ela que ia na balada, pegava o pessoal e matava, levava pra casa dela, matava, e o marido enterrava. E aí tem vários momentos no episódio que a gente vê que o marido, ele parece não tá muito confortável com esse relacionamento aberto, mas no fim a gente entende que não é exatamente esse o problema dele, O problema é que ela tá toda vez fazendo essa coisa de caçar as pessoas e matar as pessoas sozinha, e a única parte que ele faz é de enterrar. E ele queria, ter algo em comum a mais com ela, sabe? Queria trabalhar junto com ela e ela não tava querendo trabalhar com ele. Mas aí no final do episódio tem até um momento que ela fala, não, acho que tá no momento agora de você se juntar a mim e matar o pessoal também, Eles se beijam lá e ficam super felizes. Mas enfim, ela sequestra o cara que tinha perseguido ela, o carro de trás, e ele fala que ele tinha visto alguém na parte de trás do carro dela, Era por isso que ele estava acendendo a luz para proteger ela, porque ele pensava que ela estava em perigo. Mas, na verdade, a pessoa que ele viu no carro dela era um cara que ela estava sequestrando para levar para casa, para torturar ele e matar. Então, nisso, ela acaba matando esse rapaz que tentou ajudar ela. Depois ela vai lá e mata a amiga dela também. E é isso, gente. Esse episódio é uma bagunça. E eu realmente, assim, achei muito mal trabalhada essa história. Eu acho que ela tinha potencial, mas o jeito que foi feito foi muito ruim. Como eu falei pra vocês nesse breve resuminho, o início do episódio, a maior parte do episódio, na verdade, fica construindo a tensão como se a personagem principal fosse uma vítima e ela tivesse medo desse serial killer, que tá matando as pessoas da balada lá. E em vários momentos, a gente tem referências a uma lenda, Então a amiga dela explica sobre uma lenda de uma moça que estava no carro, E tinha alguém atrás dela que estava acendendo lá a luz.
e pra chamar a atenção dela, só que ela pensava que aquela pessoa tava perseguindo ela, mas na verdade a pessoa tava tentando alertar ela que tinha um assassino dentro do carro dela. E aí quando ela finalmente parou, né, chegou em casa, o assassino saiu do carro e matou ela. Isso é uma história que eu também já ouvi, inclusive eu acho que isso é um caso real, gente. Eu acho que eu já vi vídeo aqui no YouTube, Quinta Misteriosa, falando de um caso que era mais ou menos parecido, né? Então quando a amiga tava explicando essa lenda, eu achei legal, eu achei que isso era interessante. Mas acabou, né, que a série decidiu seguir um outro rumo, que é de trazer um plot twist. E nesse momento, gente, eu vou fazer um off aqui, vou avisar uma coisa que eu fico com agonia quando eu vejo na internet, que muita gente fala plot, como se plot significasse reviravolta. Mas não é, gente. Plot é enredo, é história. Toda história já feita, toda história escrita, todo filme, toda série, tudo tem um plot, é um enredo, é uma história. Reviravolta é plot twist. Twist, entendeu? Deu a reviravolta, deu a torcida na história, sabe? No enredo. O enredo deu uma volta, sabe? Deu uma mudança, uma surpresa. O nome é plot twist. Eu vejo muita gente falando plot, tipo, ai, adorei esse plot. Ai, que plot surpreendente. Gente, não é plot. Plot é o enredo, é a história. Plot twist é a reviravolta. Então, assim, usem o termo certo. Eu tô avisando isso aqui porque me dá agonia na internet. Eu vejo um monte de gente falando, ai, que plot legal, que plot surpreendente, né? Amei esse plot. Ai, que plot previsível. Gente, plot twist. Plot é enredo, é história. Plot twist é que é reviravolta, né? Então vamos estabelecer isso aqui, porque isso me dá agonia. Mas enfim, né? Agora que a gente já estabeleceu a diferença entre plot e plot twist, eu deixo aqui claro, né, que eu não gostei desse plot twist da forma como ele foi feito. Eu acho que a ideia em si dela ser a assassina é legal, mas eu acho que quando você revê o episódio do início e você tem aquela ideia de que ela era a assassina, né, e que ela tava com o cara escondido ali no quarto dela, no carro dela, né, uma vítima, acho que não faz sentido, sabe? O jeito que a cena é gravada, o jeito que ela tá atuando, não parece que é a mesma pessoa que mostra no final, sabe? Que ela é assassina. Ela não tá fazendo as mesmas caras e bocas, sabe? Ela não tá mais reagindo da mesma forma. No início do episódio, ela realmente tava com cara de assustada. Mas quando a gente vai ver o final do episódio, né, que tem um flashback, que acaba explicando que a assassina é ela, você vê que a entonação dela, sabe, as feições dela estão completamente diferentes. Ela fazendo uma cara assim de vilã, tipo, ah, meu Deus, esse cara que vai acabar descobrindo que a assassina sou eu. E não tem nada a ver com o que a gente vê no início do episódio, sabe? As feições dela, as caras que ela tá fazendo, não tem nada a ver. E eu acho isso muito ruim, sabe? Isso é uma coisa que acontece muito em filmes e séries que tem uma reviravolta mal feita, né? Mal desenvolvida. Então, por exemplo, vou citar aqui Pretty Little Liars, a série clássica. Tinha várias vezes, né, que a gente tinha personagens que ficavam com a cara normal, de pessoa inocente, sabe? Olhavam pro mundo assim, tipo, ah, tá, não sei o que, aquela cara normal. Mas aí chegava um episódio e a gente descobria, ah, meu Deus, tal pessoa é A. Aí daquele episódio em diante, toda vez que esse personagem aparece, o personagem fica com a cara assim, fazendo cara de vilão, fazendo cara de mal, sabe? Eu acho isso muito brega. Porque se o personagem não agia dessa forma antes, se ele não tinha esse comportamento antes, não faz sentido ele começar a ter esse comportamento a partir do momento, né, que a gente, espectador, entende que ele é vilão, sabe? O personagem precisa ter uma coesão na forma como ele é tratado dentro da história. E eu odeio quando eles fazem isso, sabe? Que a pessoa fica com cara de boazinha, de vítima, e depois que a gente descobre que é o vilão, a pessoa fica fazendo careta, caras e bocas, assim, sabe? Como se estivesse manipulando tudo. Eu acho isso mal feito, sabe? Eu acho que se fosse pra ela ter esse tipo de comportamento, já deveria ter indícios desde o início do episódio, sabe? E eu acho que o início do episódio não deixa indícios comportamentais de que ela seria a serial killer. A gente poderia até imaginar que ela poderia ser, porque a gente já tá acostumado a ver muitas histórias de terror, né? Então, assim, não é um plot twist que é, assim, totalmente surpreendente. É uma coisa que a gente já viu em outros filmes, é até meio clichê, então por causa disso a gente consegue adivinhar. Mas o episódio em si e a atuação da Bella Thorne por si só não dá vestígios o suficiente pra gente imaginar que ela é a serial killer, né? Então depois, quando ela começa a agir como vilã no final do episódio, pra mim, não pareceu que teve coesão. E eu não acho que isso é um problema necessariamente, assim, da atriz em si, né? Porque a gente tem que entender que a atuação de um ator vai depender muito também da direção do diretor, sabe? O diretor é que vai dizer o que ele quer, como é que a pessoa deve fazer, né? E eu acho que o diretor é que não trabalhou isso direito, sabe? O diretor devia ter falado pra ela logo no início, né? Tenta fazer umas caras e bocas, assim, mais sutis, que já começa a dar aqueles indícios logo no início do episódio, antes, né, da gente ter a revelação no final, já pra ficar uma coisa coesa, né? Pra quando a pessoa rever o episódio, a pessoa anotar, eita, né? Tinha dicas desde o início do episódio, diferente de como ficou, né? Que a reviravolta aparece do nada, sabe? Não achei que foi bem feita, mas repito, não é culpa da Bella Thorne, é culpa de quem dirigiu ela, sabe? De quem explicou pra ela, né, como ela deveria executar aquele papel, né? Eu acho que esse foi o problema, eu não achei que a atuação dela em si foi problemática, né? Inclusive, como eu disse, ela combina muito com American Horror Story e eu adoraria, né, ver a Bella Thorne voltando, né, em outros episódios de American Horror Stories ou até mesmo, né, em alguma temporada, né, da série principal, né, American Horror Story, no singular. Eu acho que ela tem muito potencial nesse universo.
Outra coisa que também me incomodou bastante, né, nesse plot twist, né, e na revelação de que ela era a serial killer, foi a motivação por trás das atitudes dela, né? Porque ela tem uma conversa ali que eu achei, gente, muito cringe. Achei muito bizarro, sabe? Muito mal feito. Achei com cara de fanfic ruim, né? Porque a gente sabe que tem fanfic que é legal, que é bem escrita, né? Não quero ter preconceito com fanfic. Mas tem fanfic que realmente é aquela coisa, assim, bem básica, bem mal escrita, né? Eu achei que esse episódio teve essa cara de fanfic mal escrita, né? Então, quando ela começa a falar, né, que ela sofria bullying porque ela tem uma mancha na pele, assim, no pescoço, né? E aí que as pessoas não davam valor pra ela. E agora esse é o motivo dela sair caçando padrão na balada pra assassinar. Tipo, pra mim isso não fez nenhum sentido. Eu achei muito brega, sabe? Muito mal feito, muito mal construído. Não faz sentido, sabe? E principalmente porque ela é super padrão. A única coisa que ela tinha era uma manchinha aqui, mas ela continuou super padrão. E além do mais, né, essa mancha que ela tinha no pescoço, bastou ela passar maquiagem e ela virou a gostosona, porque ela adulta pegava todo mundo, pegava homem, pegava mulher, todo mundo queria ela, simplesmente porque ela passou maquiagem na mancha dela. Então, assim, eu não tô dizendo que isso deveria ser necessário, né? O legal seria que a gente respeitasse uns aos outros, independente, né, de como é o corpo de cada pessoa, sabe? Das características de cada pessoa. Então, uma pessoa tem uma mancha, não é motivo pra ela ser desrespeitada. Mas eu acho estranho que ela tenha virado uma serial killer, sendo que a solução, de certa forma, foi só ela passar uma maquiagemzinha aqui e ela já virou gostosona. Então, tipo, bastava ela, quando era adolescente, também ter passado a maquiagemzinha aqui e ninguém nem saberia que ela tinha uma mancha e ela seria aceita e ela poderia até ser popular, porque, como eu falei, ela é padrão também. Então, assim, pra mim, não fez sentido essa motivação dela, sabe? Eu acho que não foi bem construído. Eu acho que se eles queriam fazer alguma coisa, é que ela sofria bullying em relação ao corpo dela. Eu acho que teria que ser uma coisa, assim, mais... como é que eu posso dizer? Mais difícil de ser escondida, sabe? De ser alguma coisa, por exemplo, digamos que ela tinha um rosto, uma deformação, e aí ela adulta fez uma cirurgia plástica, né? Então o rosto dela mudou, ela é aceita hoje em dia, mas no passado ela não era aceita. Isso eu entenderia, porque aí o corpo dela adulta, né? O rosto dela adulta seria uma coisa que ela, mais nova, não poderia ter. Mas só uma maquiagemzinha aqui, ela poderia ter feito isso desde quando ela era nova e ela não teria ficado traumatizada e não teria virado assassina, sabe? Então achei que quando você tá construindo a motivação do vilão, você tem que criar uma coisa, né, que faça sentido e que dê aquela sensação assim, de desespero, tipo, não tinha outro caminho pra essa pessoa, sabe? A pessoa só viu a violência como o único caminho de conseguir sobreviver aquilo, né? De conseguir lidar com aquilo. Mas no caso dela não faz sentido, porque tinha tantas outras coisas que ela podia fazer ao invés de virar assassina, né? Que eu achei que ficou muito mal feito. Eu também achei, né, que dentre esses últimos episódios que a gente teve de American Horror Stories, esse aqui foi o que mais sofreu com a duração, sabe? O vídeo que eu tava vendo no arquivo, né, ele tinha, tipo, 39 minutos e tinha créditos. E eu fiquei tipo, meu Deus, gente, que episódio curto, sabe? Não faz sentido. Eu acho que American Horror Stories, né, desde a primeira temporada eu acho isso, eu acho que os episódios deveriam ser maiores, né, mais ou menos como Black Mirror, né, que tem uma vibe parecida, cada episódio é uma história. Em Black Mirror, os episódios são como mini filmes, sabe? Eles têm 50 minutos, 1 hora e 20, e assim, realmente a gente consegue contar uma história bem construída. Mas quando a gente para pra pensar em American Horror Stories, os episódios, eles são como se fosse episódio de seriado comum, que é tipo 40 minutos, sabe? Às vezes tem uns até 30 e poucos minutos, e isso é muito ruim, porque a história fica corrida. Eu acho, né, que Dollhouse, que foi o primeiro episódio dessa temporada, e Aura, que foi o segundo episódio, né, eu acho que eles conseguiram funcionar, apesar da duração curta, né? Eu acho que eles conseguiram ali dar um jeito da história ser rapidinha, mas ao mesmo tempo não ficar tão fraca. Já Drive, eu acho que eles não conseguiram trazer esse equilíbrio, sabe? A história realmente não funcionou. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo para desenvolver essa situação e desenvolver os personagens, essa história poderia ter funcionado muito, muito melhor. Inclusive, né, eu acho que isso também atrapalha na questão do terror mesmo. Eu tenho sentido que vários fãs estão sentindo falta de uma coisa assim mais agressiva, mais agitada mesmo, que isso é algo que eu já falei no episódio 1 e 2, né, e que nesse episódio se repete. A gente só vai ter uma coisa assim mais de violência, né, e de um terror assim mais agressivo nos 10 minutos finais do episódio, né, que é quando ela pega o rapaz lá e começa a torturar ele, né, que inclusive foi uma cena bem legal, ele lá de cueca sendo torturado, assassinado. Eu gosto desse ator, sei que muita gente não gosta dele, mas eu gostei quando eu conheci ele, né, lá em American Horror Stories, né. Infelizmente a temporada que ele participou da série principal foi bem ruim, né, que ele participou daquela parte dos alienígenas, que foi uma história que a maioria das pessoas não gostou, mas eu sei que algumas pessoas gostaram, né, porque teve um vídeo que eu fiz aqui recentemente, que uma pessoa comentou que gosta de Death Valley, né, então eu achei isso legal, né, alguém gostou, alguém se agradou com aquela parte, né, da temporada, né, então eu acho que isso é interessante, mas de modo geral, a maioria das pessoas não curtiu,
né? Mas eu acho que não foi culpa do ator, sabe? Foi culpa do roteiro. E aqui, mais uma vez, né, eu gostei do personagem dele, eu gostei da atuação dele, né? Eu não achei que ele estragou esse episódio de nenhuma forma, né? Foi o roteiro que não foi bem construído. Mas, assim, a parte que a gente tem realmente dele sendo torturado, dele sendo assassinado, é muito curta, sabe? Eu acho que se fosse um pouco maior, o episódio teria uma sensação, assim, mais emocionante, assim, de você, sei lá, tentar ver ele tentando sobreviver, ele tentando fugir, sabe? Podia ter uma certa lutinha ali, sabe, na casa, onde ele estava sequestrado, ele podia conseguir se soltar e aí tentar fugir, e aí a Bella Thorne ia atrás dele, sabe? O marido dela também ia e batia nele e prendia ele de novo, sabe? Tem uma coisa, assim, com mais ação, que é algo, né, que eu acho que nas temporadas da série principal de American Horror Story, a gente tinha, sabe? Eu lembro, por exemplo, da segunda temporada, né, Asylum, que a gente tinha a personagem, né, da Lana, quando ela foi sequestrada pelo Bloody Face, né, ela tentava fugir, e aí tem um episódio de fuga dela que é muito intenso, porque toda vez ela tenta fugir, dá tudo errado, sabe? Quando ela consegue fugir da casa, se eu não me engano, ela entra num carro, e aí o cara do carro é um assediador, começa a tentar dar em cima dela, ela vai e pula do carro, e aí, tipo, um bando de coisa super intensa, sabe? Eu acho que tá faltando essa intensidade aqui em American Horror Stories, né? Eu acho que precisa ter um pouco mais de ação, um pouco mais de agressividade, né? Pra gente sentir realmente aquela energia, sabe? Aquela adrenalina enquanto a gente tá assistindo. Eu acho que esse episódio, ele era o que mais precisava disso, né? Porque os outros, eles foram bem construídos enquanto suspense, né? A história da dollhouse, né? Porque tinha toda aquela coisa creepy da casa, dos figurinos, das máscaras, né? Então eu acho que isso já conseguiu tornar o episódio interessante o suficiente, mesmo que não tivesse tanto terror, né? E no caso de Aura, eu achei que a parte da investigação, né, da protagonista lá tentando descobrir que espírito era aquele, né? Por que aquilo estava aparecendo na câmera da casa dela, né? Eu achei que tudo isso já construiu bem o suspense. Mas nesse episódio aqui, eu achei que o suspense não é tão interessante, né? Então a única coisa que a gente teria mais de terror era realmente essa parte final da tortura, né, do assassinato. Mas não foi tão bem feito, né? Eu achei que ficou sem graça, ficou muito morno. Mas então, né, gente, foi isso que eu achei desse episódio Drive, né? Eu tô muito curioso pra saber o que é que vocês acharam desse episódio, né? Então deixem aí a opinião de vocês nos comentários, que eu quero saber se vocês também se decepcionaram ou se vocês gostaram bastante desse episódio, né? Talvez se vocês tiverem gostado, né? Se vocês explicarem o que foi que vocês curtiram nesse episódio, né? Pode ser que eu consiga ver esse episódio, assim, por uma outra visão, sabe? Outra perspectiva e acabar encontrando, né, elementos positivos que eu não tinha reparado antes, né? Então se você gostou, avisa aí. E se você não gostou, né, também diz aí se você concordou com o que eu disse, né? Tô muito curioso pra ler os comentários de vocês. E é isso, né, gente? Semana que vem eu volto aqui pra falar de mais um episódio de American Horror Stories. Então se você gosta desse universo, né, se você gosta dessa série, não deixa de se inscrever aqui no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais.